Boa noite a todos os irmãos aí mais uma vez. Como Dal sempre tem lembrado aí, né? Se o irmão tiver algum pensamento aí que quiser trazer, alguma coisa que quiser compartilhar com a gente, ou pode ser também, se os irmãos tiverem alguma pergunta, pode ir pondo no chat, ou também abrindo o microfone e puder perguntar, já pode perguntar, né? Se o irmão não tiver nenhum pensamento aí. Estava pensando nesses, nesses dias aí a respeito de uma coisa interessante que eu li a respeito daquele versículo em Pedro. Talvez até a gente pudesse abrir. Pedro, acho que é a segunda Pedro, capítulo 1. Vamos ver aqui. Segunda Pedro, capítulo 1, versículo 10 e 11. E 12. 2 Pedro 1, 10 a 12. Fala assim, portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca, jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca dessas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmados na presente verdade. Interessante isso que, quando fala aqui de esse versículo 10, para que assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui está falando de uma coisa que muitas vezes eu mesmo não entendia essa passagem aqui, né? Fazia confusão e pensava que estava se referindo ao céu, né? Quando o Senhor fosse nos levar no arrebatamento, né? E ali nós teríamos uma entrada abundante, amplamente concedida a entrada, uma entrada ampla, né? Tem um versículo que fala uma entrada ampla no céu, mas isso não é correto, porque aqui os irmãos podem observar bem, não está falando de céu, mas está falando de reino de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E qual é a grande diferença? Lógico, céu é o céu, não é? Que é a nossa habitação, é a habitação dos santos celestiais, aqueles que terão a sua parte naquilo que é chamado o reino de meu Pai, né? Existe o reino de meu Pai no milênio, que é a esfera celestial, e existe o reino do Filho, né? O reino do Filho do Homem, que é a esfera terrenal do mesmo reinado.
né, do mesmo reino. Então, quando fala assim de que nós teremos essa entrada, essa plena ou abundante entrada, né, tem umas versões que falam uma entrada abundante, ou concedida uma entrada ampla, né? Então, isso tem a ver com nós, aqui na Terra, ou melhor, antes disso, a, a posição que nós temos em Cristo nos dá acesso ao céu. E isso todos têm na mesma quantidade, no mesmo tamanho, não existe diferença de entrada, vamos dizer assim, no céu. Ah, alguém vai ter uma entrada melhor do que o outro, né? Não, isso não existe. Por quê? Porque o que nos dá entrada no céu é algo comum a todos, qual seja a fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, todo aquele que tem fé no Senhor Jesus, ele está salvo, né? Não importa se é pouca fé, se é grande fé, não importa. É fé na pessoa do Senhor. Então, aquele que crê, não pereça, né? Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, essa é a nossa posição celestial. Mas aqui está falando de entrada no reino, né? No reino eterno de nosso Senhor. E quando está falando isso daqui, essa palavra eterno aqui não é no sentido da eternidade, mas é no sentido do reino que vai durar para sempre, enquanto existir tempo. É o reino que vai durar para sempre, é o reino eterno enquanto existir tempo. Por quê? Porque o reino é algo que vai acontecer aqui na Terra, não é? Então, quando fala dessa entrada, porque Paulo fala ali no versículo 9, né? Pedro, melhor, né? O Pedro fala assim no versículo 9: portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição. Então, quer dizer que eu preciso fazer o meu chamado, né, a minha vocação, o meu chamado mais firme, e a minha eleição, será que a minha eleição, então, não foi firme? Será que é isso que está falando aqui? Não, não é isso que está falando. É fazer com que a minha vocação e o meu chamado tenha uma verdadeira atuação na minha vida, a ponto de que eu não pense mais nas coisas que são aqui da terra, como fala em Filipenses, mas pense nas coisas que são de cima, não é? E também com relação ao reino de Cristo, quando ele vai ser glorificado e ele vai ser manifestada toda a sua glória por todo o mundo, né? Então, isso, o que quer dizer isso, né? Isso significa que hoje existe, né, aqueles que têm nova vida e que têm um novo nascimento, eles têm, pelo novo nascimento, eles têm vida divina. O novo nascimento concede vida divina a uma pessoa. Não é por quê? Porque não é vida natural que nós recebemos, né, do nosso pai e da nossa mãe, mas é vida divina que nós recebemos de Deus, né? Então, todo aquele que tem novo nascimento tem vida divina. E ele, por causa do novo nascimento, ele tem prazer nas coisas de Deus. E é aquilo que nós vemos lá em Romanos 7, né? Daquele homem que ele tem prazer nas coisas de Deus, mas ele não consegue fazer
o que é bom e evitar o que é mal. Por quê? Porque está faltando um poder nesse homem, nessa vida nova, nessa vida divina, para que ele então se veja liberto daquilo que a carne tem desejo, né? Então, isso a gente vê no começo de Romanos 8, que é a pessoa do Espírito Santo, no momento que a pessoa, que esse que tem vida, né, que ele tem um novo nascimento, tem vida divina, ele crê no evangelho da sua salvação e agora o Espírito Santo vem habitar nele. E o Espírito Santo é o poder da nova vida, é o poder dessa vida divina para o crente andar de maneira que ah, ele se apegue àquilo que é bom e deixe aquilo que é mal, né? E ao ele se apegar ao que é bom e ele condenar o que é mal, ele tem um senso de justiça sendo cada vez mais aprimorado, mais lapidado, mais esclarecido na mente desse cristão. E ele passa a perceber que nesse mundo não existe nada de bom para o crente. Não é? Ele, aliás, ele é completamente contrário, né? A gente, por exemplo, vir o Senhor Jesus, quando ele fala ali em Mateus 5, ele, que é o famoso, assim chamado, né, conhecido como o Sermão da Montanha, diz que o Senhor subiu a um monte e ali ele começou a ensinar, né? E é interessante que ele fala no versículo 3, ele fala: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Né? Então havia já no tempo que o Senhor estava aqui na Terra, esses que tinham vida divina, que já tinham essas anseios de a justiça estar sendo algo normal na Terra, o que hoje a gente vê não é. Aliás, o que nunca foi desde Caim, né? Desde Caim, Caim já foi e matou o seu irmão, já cometeu uma grande injustiça, né? Então o Senhor fala, né, que a respeito desse espírito que haveria naqueles que têm vida divina, né? E é interessante que quando a gente recebe então o Espírito Santo por termos crido, né, no Senhor, essas coisas vão ficando mais claras para a gente. E aquilo que é mal parece que vai ficando, né, à medida que a gente vai andando no caminho do Senhor, aquilo que é mal parece que fica cada vez mais mal. E aquilo que é correto, que é bom, parece que fica cada vez mais correto e melhor. Então essas coisas elas vão se separando e cada vez se separando cada vez mais, né? É interessante como essa divisão muito grande que Deus faz entre luz e trevas, né? Os irmãos se lembram ali no começo da criação, Deus disse: haja luz, e houve luz. E assim que Deus viu luz, a luz manifestou as trevas. E Deus fez separação entre luz e trevas. Né? Versículo 3, e disse Deus: haja luz, e houve luz. E na hora que a luz se manifesta, aparece as trevas. E aí Deus viu que era boa a luz, não as trevas. Ele viu que era boa a luz. E o que ele fez? Separação entre aquilo que é bom e aquilo que é ruim. Ele fez separação entre a luz
e as trevas. Né? E à medida que nós entendemos essas coisas, né, e aplicamos essas coisas na nossa vida, nós vamos tornando mais firme a nossa eleição e a nossa vocação, conforme fala ali em Pedro, né, que a gente estava vendo. Irmãos, façais cada vez mais firmes, né, a vossa vocação e a vossa eleição. E então é muito importante, né, a gente, por isso que os irmãos sempre insistem, né, de nós andarmos naquilo que nós temos aprendido. E não só aprender pelo, né, pela questão do aprendizado, né? Então a gente tem que chegar uma hora e aplicar aquilo que foi aprendido, né? Conta uma história que havia uma aluna, ela estava fazendo um curso, ela fez o curso, vamos dizer assim, o primeiro curso, depois ela fez uma faculdade, e depois ela fez uma pós-graduação em algumas coisas lá que ela queria estudar, e depois ela fez um doutorado naquilo que ela gostava, né, que ela queria estudar, e depois ela fez um pós-doutorado. Chegou no topo da coisa, né? E aí diz que ela chegou para um professor dela, que praticamente ele seguiu ela vários passos, né, da sua carreira de estudante. Aí ela disse que perguntou para ele, professor, agora né, o que você me sugere que eu faça, né, algum outro curso, né, dado essas coisas que eu já estudei, né? O professor virou para ela e falou assim, ô aluna, que tal você aplicar o que você aprendeu? Né? Você para de estudar e vai trabalhar, em outras palavras, né? Ou seja, vai aplicar o que você aprendeu. Você gastou tanto dinheiro para você aprender tudo isso que você aprendeu, e agora, o que você vai fazer? Você vai guardar isso? Não, vai e aplica. Né? E assim é com a gente também, né? De certa forma. Nós nos exercitamos, né, na comunhão com o Senhor, com os irmãos, na palavra, né? Muitos irmãos também participam de lives, assistem lives, gravações de conferências, enfim. E aí? O que nós vamos fazer com isso? Para que eu estou fazendo, né, me esforçando nessas coisas? Para colocá-las em prática, né? Isso é muito importante, né? Então, isso fala, né, nós fazermos firmes essa nossa vocação, que é o nosso chamado, e a eleição, né, que é a nossa escolha, que ambos foram feitos pelo Senhor, né? Semana a gente estava conversando aqui em casa, até me lembrei da história que acho que é o Bruce que conta em algum livro dele que um irmão sai da Assembleia de carro e está com uma velocidade a mais do permitido. Acho que o policial para ele. E aí ele explicando que ele tinha saído de uma reunião de leitura da palavra e tal. O policial fala, pelo jeito você não aprendeu nada. Pelo jeito você não aprendeu nada. Aí talvez ele tenha até aprendido, não estava aplicando, né? Com certeza ele tomou um belo puxão de orelha do Senhor, né? O Senhor usou esse policial para chamar a atenção dele, né? E o Senhor é misericordioso, com certeza, ele chama, né, a nossa atenção, e graças a Deus que o Senhor não vai nos deixar viver do jeito que a gente quer, né? Mas ele vai fazer com que a gente deseje viver do jeito que ele quer. Isso é muito importante, né? Porque nós podemos viver do jeito que a gente quer,
podemos, né? Não devemos, mas nós podemos. E o interessante numa revista que vai sair, naquela revista O Cristão, está sendo publicada ali em Verdades Vivas, né? E eu acho que é sexta-feira agora vai sair, e é interessante uma coisa que o irmão falou. Ele disse assim que se nós escolhermos ficar longe de Deus, Deus pode, em outras palavras, né, ele pode receber isso, ele pode concordar com isso e fazer com que a gente experimente o que significa ficar longe do Senhor, para que a gente aprenda, né? Então, o Senhor com certeza não quer que nós fiquemos longe. Ele pagou muito caro por cada um de nós para que a gente ande longe de qualquer maneira, né? Ele quer que nós andemos como o que somos, como filhos de Deus, né? É a vocação com que nós fomos chamados, né? Nós somos chamados para andarmos aqui como filhos, porque somos filhos, né? Não é algo que eu tenho que fazer para conseguir algo, não. É algo que eu já sou, e então, porque eu sou, eu devo, então, andar dessa forma, né? Então, às vezes, assim, a gente, às vezes, tem más escolhas, né, vamos dizer assim, na nossa vida, e muitas vezes o Senhor faz com que a gente saboreie o amargo sabor, né, o gosto amargo da nossa má escolha, né? Por isso que é sempre bom estar perto do Senhor, né? Ali há segurança, com certeza. Amém. Claudio Mar tinha levantado a mão. E você tem uma pergunta, Claudio? Boa noite, irmãos. Boa noite, irmão Luiz. É só uma questão do assunto que a gente estava estudando na terça-feira aí. Eu queria perguntar ao irmão Luiz aí também para nós também entender, né? Um pouco mais. É sobre Gênesis 2:17. Nós estamos estudando lá na terça-feira. E que diz que o Senhor deu a ordem ao homem, né? Para não comer o fruto. E a mulher não era criada ainda. E até brinquei que Adão dominou os animais e não dominou Eva, mas só uma brincadeira, que a mulher foi feita mesmo para ser ajudadora, né, do homem, para que o homem não vivesse só, né? E hoje aí Adão comeu o fruto também, né, por amor a Eva. E aí assim ele desobedeceu a ordem de Deus. A desobediência foi a ordem para ele, né? Aí ele desobedeceu. E lá em Mateus também, Mateus 10:37, e Jesus diz, né? Aquele que ama mais o pai, a mãe, a mulher, o filho, mais do que a mim, não é digno de mim, né? Mateus 10. Hoje em dia, o diabo sabe que a nossa fraqueza é a nossa família, né? É a mulher, né? Ele pode atentar a família da gente, tudo, e aí tem que saber também orar pela nossa família, né? Para que ele não introduza, né? Que Adão caiu por amor, né? A esposa, né? Pela mulher, pela família, né? É só pra gente entender um pouco. Entendeu, irmão? Boa tarde não, boa noite, Claudemar. Tudo bem, irmão? Com certeza, Adão falou para Eva, né? A respeito daquilo que Deus havia dito. Tanto assim que quando Satanás pergunta para Eva, Eva responde. Eva responde errado, né? Ela se confunde na resposta.
mas ela respondeu. Então ela sabia também, né? Eu digo que ela se confundiu na resposta, porque no versículo 3, ela fala assim: mas do fruto da árvore que está no meio do jardim. Não era bem correto, né? Porque no meio do jardim não era não era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas o que estava no meio do jardim era a árvore da vida, né? Quer ver no capítulo 1? Não, acho que é no capítulo 2 mesmo. Esse é mais ou menos lá pelo 10. É isso, é 9, exatamente. E a árvore da vida no meio do jardim. Tá? Então, a árvore da vida estava no meio do jardim. E a árvore do conhecimento do mal estava no jardim, em algum lugar do jardim, mas não no meio do jardim. E quando Eva responde, ela fala que da árvore que está no meio do jardim, não comeremos. Não era bem assim. E depois diz que é no versículo 3. E nem dele tocareis para que não morrais. O Senhor não falou para não tocar, né? Falou para não comer. Então, mas ela desobedeceu sabendo a ordem, não é? Ela foi enganada por Satanás e ela comeu. E ela deu ao seu marido, né? Um pouquinho mais para frente, o Michel, por favor. No final, tomou do seu fruto, comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então, e também Timóteo, 1 Timóteo, eu acho que é capítulo 2. 1 Timóteo 2. Já abriu aqui. Obrigado, irmão. Adão não foi enganado. Adão comeu a árvore, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, conscientemente do que ele estava fazendo. A mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Então, a mulher foi enganada, o homem não. E isso é muito importante, essa questão, porque o homem e a mulher é uma figura, sempre foi uma figura, de Cristo e a igreja. Né? De Cristo e a igreja. Tanto assim que Adão foi formado antes, né? Adão pré-existia a Eva, assim como o Filho eterno pré-existia a igreja, né? E aí ele caiu num profundo sono, né? Uma figura do Senhor Jesus sendo colocado na morte, e do lado dele, né? Onde era a costela, né? Foi tomada uma costela, mas desse lado foi onde o soldado furou o seu lado, da onde saiu sangue e água, né? Então é daí que a igreja, nós existimos, né? A igreja existe, e não só nós, mas como todos, né? Os redimidos, por causa desse sangue que foi derramado, né? Então, essa é uma figura de Cristo e a igreja. E o Senhor, ele veio tomar o nosso lugar conscientemente do que ele estava fazendo. Ele não veio enganado, né? Tanto assim que ele fala assim: eis-me aqui a mim, envia-me a mim. Não é? E ele veio então para fazer, o Deus Filho, ele se encarnou, ele foi encarnado, né, no ventre de Maria, gerado pelo Espírito Santo, para que por meio desse corpo então que ele recebeu, ele andar agradando a Deus em todos os seus passos
e depois dar a sua vida, né? Ser feito pecado e Deus, então, condenar o pecado na carne, né? Na pessoa do Senhor Jesus, o pecado foi, então, condenado. Então, essa é a questão de Eva ter sido enganada e Adão não, né? Adão, ele soube o que ele estava fazendo. Ele fez aquilo conscientemente. Ele não foi enganado, assim como o Senhor sabia muito bem o que ele estava fazendo, né? Ô, irmão, e sobre comentários que eu já ouvi outras vezes também, o irmão Claudio Mar citou aí, de que Adão, ele fez isso por amor, porque eu não sei se tem um versículo sobre isso, mas é correto a gente fazer uma afirmação dessa? Foi, sem dúvida, não, Efésios 5:25, eu acho. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Não, um pouquinho mais para frente, né? É 25, é esse mesmo. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, né? No versículo 2 também, Michel, por favor, fala andar em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por vós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro agradável. Está falando de ele ter se entregue por nós, mas ali fala especificamente, no 25, pela igreja. Ele amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Assim como Adão, né? O pensamento é correto, o Michel, né? A figura, né? Os irmãos sempre falam a respeito disso, que Cristo amou a igreja e ele pagou o preço para tê-la ao seu lado para sempre. Não é? Assim como Adão, ele pagou o preço, né, para ter Eva ao seu lado. Só que Adão, ele caiu com Eva. E Cristo, ele santificou a igreja por meio da sua morte, né? Ele santificou. Tem um versículo que fala para a santificar. Versículo 26. Para a santificar. Então, a desobediência de Adão, ela trouxe morte, né? E trouxe distanciamento, né, de Deus. E a obediência de Cristo, porque ele foi obediente e até a morte, e morte de cruz, a obediência dele trouxe bênção, né? E santificação aqui, né, que nós estamos falando. E em Mateus 10:37, irmão. Esse é um versículo que a gente só entende quando a gente se converte, né? Que o Senhor, ele é o primeiro, ou ele deve ser, né? Ele deve ser o primeiro. Então, aquele que ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim, né? Ou seja, o Senhor deve ter o primeiro na nossa vida, né? Eu quero que a Vika prefira o Senhor a mim.
E eu tenho certeza que ela também prefere que eu prefira o Senhor a ela, né? E isso é muito importante, porque o Senhor tem que ser o centro, né, irmãos, das nossas coisas, para as coisas entrarem nos seus devidos lugares, né? Porque se o Senhor não é o centro das coisas, as coisas não vão entrar, cada uma no seu lugar. Então, se o Senhor for o principal para mim, a Vika pode ficar tranquila que as coisas do nosso casamento vão, de alguma forma, se encaixar, né, as coisas vão começar a dar certo, vamos dizer assim, né? Por quê? Porque se eu temer o Senhor, uma série de coisas eu não vou fazer para ela por temor ao Senhor. E vice-versa, ela da mesma forma, né? Então isso é muito importante, né? E há também, você estava falando, né, Claudomar, de Satanás tentar nossa esposa ou nossos filhos ou coisa assim, né? Uma coisa que a gente sempre deve ter em mente, né, que nada que acontece na nossa vida, ela acontece sem que Deus, de alguma forma, permita que essa coisa aconteça. E Ele permite, né, que qualquer coisa aconteça para nosso ensino, para que nós aprendamos uma lição que a gente, o Senhor está tentando mostrar para a gente, ou para a gente estar com a mão na orelha, não está querendo ouvir, né? Com os olhos fechados, não está querendo ver, né? Mas às vezes o Senhor pode permitir. Às vezes ele fala manso, né? Ele fala baixo, ele fala por meio da sua palavra, né? Ele é humilde, ele é manso, né? Mas às vezes o Senhor fala um pouco mais alto também, né? Assim como um pai, né? Às vezes uma criança está fazendo uma coisa, o pai fala uma vez, duas vezes, ele precisa aumentar o tom de voz, né? Para a criança aprender. E isso ele não faz porque ele não gosta da criança, muito pelo contrário. Ele faz isso porque ele ama a criança, ele não quer que a criança ande pelos seus próprios caminhos, né? Porque ele, pai, sabe como é ruim, como é ruim andar pelos seus próprios caminhos, né? Provavelmente ele já teve amargas experiências, né, de fazer isso, né? Então, assim, o Senhor também, né, ele pode permitir, né, muitas vezes a gente não está muito trazendo, né, a palavra de Deus dentro da nossa casa, com a nossa esposa, com os nossos filhos, né? E às vezes isso faz falta, com certeza, né? Numa hora de uma prova e, enfim, né? A gente tá enfraquecido, né? E é importante também esse versículo que a gente estava lendo, se o Michel puder colocar novamente ali, o Senhor, ele alimenta a igreja, né? Ele fala assim lá em Efésios, né? Efésios 5. Nos 28, ou melhor, 28 e 29, né? Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como os seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne. Antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Então, vocês, irmãos casados, vocês são responsáveis pela casa de vocês, né? Pelo andamento da casa, pelo comportamento dos filhos, né? Interessante que quando houve o pecado, né? No assunto que a gente
estava falando, Deus, quem foi a primeira pessoa que ele fez a pergunta? Ele perguntou para os três, né? Os três eram responsáveis: o homem, a mulher e Satanás. Mas quem que ele perguntou antes? Perguntou para Adão, né? Adão. Adão, né, Claudemar? E olha que interessante. A pergunta que Deus fez para Adão, como é que foi? Que pergunta que ele fez para Adão, Claudemar? Onde estava ele, né? Onde estás? E abaixa um pouquinho, vamos ver o que o Senhor perguntou para Eva. Versículo Que fizeste? que fizeste. Né? Eva fez e Adão não estava. Né? Então, muitas vezes, o Senhor pergunta, né, para o marido, o cabeça, aonde estás? Não pergunta o que fizeste, mas pergunta onde estás, ou seja, aonde é que você está na sua posição de cabeça? Aonde estás? Né? Isso é muito importante, né? Porque Adão não estava onde ele deveria estar, com certeza. Se ele estivesse aonde ele deveria estar, provavelmente não teria acontecido isso. Teria acontecido outra coisa, né? Mas não teria acontecido dessa forma, né? O homem, ah, nos propósitos de Deus, né? Tudo está acontecendo como Deus planejou. Por quê? Porque o propósito de Deus, a finalidade de tudo é exaltar a Cristo na plenitude dos tempos. E ele também tinha que ter uma companheira nesse reino, né, que vai haver no milênio. Então, tudo está fazendo com que o propósito de Deus ocorra, né? Mas só até aí. Amém, irmão. Esse foi o meu pensamento mesmo. Então agora tem uma pergunta aqui de Leones. Deixa eu ver aqui. Um minuto. Leones pergunta: irmãos, de acordo com Êxodo 28, 1 e 2, Levítico 10, 1 e 2 e Hebreus 12, 6 a 8, pode-se dizer que Nadab e Abiú foram salvos? Pergunta aí do irmão Leones. Consegue abrir um versículo desse para a gente dar uma lida? Só para Michel, por favor. Êxodo 28, 1 e 2. Depois tu farás chegar a ti teu irmão Arão e seus filhos com ele, do meio dos filhos de Israel, para me administrar o ofício sacerdotal, a saber, Arão, Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar, os filhos de Arão. Farás vestes sagradas a Arão, teu irmão, para glória e ornamento. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um seu incensário e puseram neles fogo, e colocaram incenso sobre ele, e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que não lhes ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor, e os consumiu, e morreram perante o Senhor.
Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Até aí. O Senhor não fala, né? A sua palavra também não fala, então nós não podemos concluir nada, né, da palavra de Deus. É muito, às vezes a gente usa, a gente faz conclusões da palavra de Deus. Né? Quer ver uma, por exemplo? Lá em Gênesis, quando Noé estava na arca, deixa eu ver aqui, tem um versículo que fala assim, quando ele estava na arca, tem um versículo que fala assim, lembrou-se Deus de Noé. Lembra onde é que é, Michel? Capítulo 8. Obrigado. Lembrou-se Deus de Noé. O que nós podemos concluir daí? Que Deus tinha se esquecido? Não podemos concluir nada. Nunca podemos concluir da palavra de Deus. Por quê? Porque Deus não falou isso. Né? O que está escrito, né, é normal, Elton, é normal, né, a gente falar assim, se está escrito que Deus se lembrou, é porque ele tinha se esquecido. Não. Isso é raciocínio humano. E raciocínio humano não tem lugar na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é inteiramente revelada. Deus revelando os seus pensamentos, Deus revelando o que ele quer revelar para o homem, etc. Não é? Então, nós não podemos concluir nada da palavra de Deus. Não é? Então, isso é muito importante. Então, o que aconteceu com Nadab, Abiú, Itamar, Eleazar? Não sei. Vou saber. Né? Saberemos, mas não sei. Isso mesmo, outra vez aqui. Lembrou-se Deus de Raquel, porque ela era estéril, né? E aí Leia já tinha vários filhos, né? Se não me engano, tinham 7 filhos já. E, aliás, 6 filhos. Tá não, 7, porque a Diná era a 7ª filha. Aliás, ela teve 6 filhos e depois Diná, que era a 7ª. Né? E interessante essa figura, né? Queremos sair do assunto, mas houve 7 filhos de Leia para que depois Raquel tivesse o primeiro. Assim como os irmãos fazem uma figura, né, uma ilustração, de que a igreja, existem 7 igrejas, 7 períodos da igreja, e que Deus tem recebido louvor em todo esse tempo, né? São as igrejas de Apocalipse, sem que Israel desse um fruto. Israel, como chama? Estéril, dando fruto nenhum. Depois do arrebatamento, aí Israel vai dar fruto para Deus. Né? Lembra até que fala que a mulher gerou um filho primogênito, né? E a serpente, então, tenta pegá-lo, enfim, aquela coisa toda. Interessante isso. Mas, então, voltando no assunto, lembrou-se Deus de Raquel. Então porque Deus tinha esquecido? Não.
Não é isso. Nós não podemos concluir nada na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é escrita para nosso ensino, e nós temos que nos ater àquilo que está escrito e nunca ir além ou aquém, do que está escrito. Isso me lembrou, irmão, numa carta às igrejas, deixa eu ir lá para lembrar qual é. Quando se fala da igreja Esmina, quando o Senhor fala do que vencer, em outras igrejas também ele fala isso, o que vencer terá ou não terá tal coisa. E aí acontece que a pessoa pode ler e pensar assim, tá, então aquele que não vencer não terá isso. Mas aí o Senhor não fala isso. Porque conclui-se de que só vai, aquele que não vencer, no caso, nesse testemunho, não terá esse prêmio. Só que cada carta é dito, todo prêmio que é dito ali ao que vencer, é o que todos nós temos em Cristo, como, por exemplo, de nós vencermos, nós não receberemos o dano da segunda morte, isso todos nós temos em Cristo. Só que se a gente concluir de quando fala aí, o que vencer não receberá o dano da segunda morte, é porque aquele que não vencer esse testemunho não vai ter isso, mas não é condicional. É porque aí o Senhor está mostrando a importância de tomar o remédio que ele está dando a esse testemunho. E consolando, inclusive, porque todo prêmio que o Senhor fala tem uma relação da dificuldade que eles estão tendo ali naquele testemunho. Como, por exemplo, Esmirna, o grande problema de Esmirna, que, levando para o lado profético da história da igreja, foi um período onde os santos estavam sendo martirizados, ou seja, passando pela primeira morte, a morte física. Mas o Senhor consola, dizendo que aquele que vencer, aquele que ele fala até aqui, né, ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, o que vencer não receberá o dano da segunda morte. É o Senhor consolando em contexto com a situação que essa igreja estava passando. Aí, se a gente vai em outro também, só para concluir aqui, no capítulo 3, quando fala no capítulo 3 fala de Sardes, e aí diz assim, o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. E aí o que é que vem? Aquele problema da conclusão. O Senhor não falou de que ele vai tirar alguém do livro da vida. Porque, novamente, se a gente pensar isso, nós vamos estar pensando que a salvação é condicional a alguma atitude ou ação nossa, e não unicamente e apenas da obra de Cristo Jesus. Ele não vai tirar ninguém do nome do livro da vida. É porque aqui ele está consolando, né, a essas pessoas que estão apartadas do sistema de Sardes, que aí a gente vê pelo lado profético significando o protestantismo, né? Aqueles que saíram do sistema católico, mas acabaram indo por outro caminho que o Senhor não ordenou. Então ele fala que essas pessoas, ele dá o consolo dizendo que essas pessoas que estão apartadas não vai ter de nenhuma maneira o seu nome riscado no livro da vida. Mas não é para a gente concluir de que aquele que não vencer esse testemunho vai ser riscado. O Senhor não falou que vai riscar. Então, o irmão Luiz falando dessa questão, né, de Deus se lembrou, quer dizer que ele esqueceu? O Senhor não falou isso. Da mesma maneira, nessas cartas, o Senhor não está falando que aquele que perder não terá. Ele não falou isso. Bacana. Tem um aqui agora de Alexandre.
Ele pergunta, irmão Luiz, na epístola de Tiago, no seu capítulo 5, 14, 16, fala... Só um minuto. Fala de ungir com óleo. Sabemos que nas denominações se utiliza muito óleo ungido. Podemos usar de forma coerente com a palavra ou entraria no campo da superstição? Não, eu vou fazer a pergunta. Você quer a resposta curta ou a resposta longa? Eu vou responder a resposta curta. Não sei. Não sei. Eu já vi vários irmãos falando várias coisas a respeito disso, mas eu não tenho firmeza para falar uma coisa ou outra. Então, não sei. Mas se alguém souber responder, por favor, responde que eu quero aprender. Então a gente fica no aguardo aí do Senhor revelar para a gente. A Agora, resposta parece que tá no 15 aí. o Tiago 15 aí, falei, a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, seriam perdoados. É o versículo que o irmão Claudiomar. Isso. Fernando, pode fazer a pergunta, Fernando, por favor? Opa, boa noite, irmãos. Em Reis, fala que Adonias se levantou para reinar. E aconteceu que, acredito que a maioria dos irmãos já conhece a história, que ele fez aquele banquete todo e acabou que o Senhor colocou a Salomão por rei. E acontece que Adonias, no primeiro momento, ele parece que temeu a palavra o rei, e ele se chega até a segurar no templo, eu não sei falar a palavra certo, parece que era nas pontas do templo, não entendo bem, e ele teme ao rei, e acontece que mais tarde ele vem a pedir a Batseba por mulher, Salomão dá ordem para matá-lo. A Batseba não, a, a moça que ficava com o rei Davi, no sentido de aquecer ele. O irmão Luiz sabe me falar por que Salomão teve essa atitude de mandar matar o seu irmão? Uma vez eu li, estava no dicionário bíblico, depois os irmãos podem consultar, que era costume do rei como que era a coisa mesmo? Ele entrar, as mulheres do rei anterior, quando era questão de dominação, quando era uma questão nesse sentido, né? E
E o que Adonias pediu foi aquela moça que ficou com o rei Davi, né, o pai de Salomão. E ela ficou como companheira, como ajudante dele, né? Ela era uma jovem, o rei não a conheceu, o rei Davi não a conheceu, mas ela ficava ajudando o rei Davi na sua velhice, né? E Adonias, então, quis para ele a Sulamita, né? Então, isso indicava que ele queria, de alguma forma, a coroa do reino, né? Então, Salomão mandou matá-lo por causa disso. Entendi, irmão. Então era uma forma sutil. Pega no dicionário bíblico, irmão, na parte de Adonias, aí você vai ver lá a explicação. Ô, Elton, Oi, Michel. tem um trecho aqui do livro de Bruce Anstey, de Tiago, da Epístola de Tiago, que aborda sobre essa questão do óleo. Eu vou fazer uma leitura aqui. Certo? Fica à vontade. O último parágrafo que vai chegar no ponto. Alguns pensaram que esse procedimento de ungir uma pessoa doente com óleo era uma provisão judaica especial para aquele dia em que as coisas estavam em transição do judaísmo para o cristianismo. E, portanto, não é algo para os cristãos hoje em dia. Isso é deduzido do fato de que os apóstolos usaram o óleo da unção em seu ministério terreno, que era um ministério que tinha a ver com o reino sendo estabelecido na terra. Aí a referência do Evangelho de Marcos, capítulo 6, verso 13. Portanto, uma vez que somos cidadãos celestiais no cristianismo, eles concluem que não devemos empregar tais rituais nesta economia ou dispensação. No entanto, existem coisas exteriores que são usadas nas ordenanças cristãs. O pão e o vinho são usados no partir do pão. A água literal é usada no batismo e as coberturas da cabeça são usadas pelas irmãs. Estas são coisas exteriores que são usadas literalmente no cristianismo hoje. Portanto, não há razão para pensar que o uso literal do óleo, nesses casos, seja algo que não deveria ser praticado no cristianismo. O irmão Ironside, acredito que eu acertei a pronúncia, menciona em seu livro sobre a Epístola de Tiago, que o irmão Darby, o irmão Bellet, agiram nesses versículos em muitos lugares em Dublin, e houve muitas curas notáveis que resultaram disso. O senhor J.B. Dunlop relata que ele pessoalmente pediu aos anciãos para orarem sobre ele em 4 ocasiões diferentes, e ele foi levantado cada uma das vezes. Ou seja, é um instrumento exterior na oração para um enfermo, mas aqui tem um parágrafo do texto que eu acho interessante também, que fala... Aqui, ó. Eles ungiriam com óleo em nome do Senhor Jesus e oração da fé deles curaria o doente. Isso não era uma coisa intermitente, como era o caso do tanque de Betesda, mas algo que podia ser feito a qualquer momento. Perdão, o ponto que eu queria ler é essa aqui. Nota. O poder de cura não está nos anciãos, embora alguns indivíduos naquele dia possam ter recebido o dom de curar. Nem é o poder no óleo que os anciãos usam. Não é uma questão de quanta fé os anciãos têm, ou quanta fé a pessoa doente tem, mas ter fé simples no Senhor Jesus em relação a esse poderoso ato de cura. É o Senhor quem o levanta.
Todo crédito e louvor, portanto, devem ir para ele. Ou seja, o óleo é apenas um instrumento exterior. Mas lembrando, não é porque vai usar o óleo que o Senhor vai curar. Aí depende da vontade do Senhor. E também não é questão de alguma coisa exterior que vai fazer algo acontecer. Se o Senhor quiser curar, seja com óleo ou sem óleo. Mas como isso está na epístola à igreja, né, também não, a gente não pode dizer que é uma proibição e que não vale mais. Aí vai depender de cada irmão. Estão me ouvindo? Boa noite. Sim, Ou Alexandre. seja, poderíamos usar somente como um instrumento exterior, né? A fé continuaria sendo na ação do Senhor Jesus, né? Mas se o irmão achasse por bem usar como instrumento exterior, como se usa o véu, como se usa a água, o pão e o vinho, poderia se usar, né? Precisa ter a direção do Senhor em tudo, né? Isso é muito importante, porque a gente sabe que essa prática ela é mal usada, mal empregada, muito mal empregada, aliás, no meio da cristandade, né? Então a gente deveria ter muito claro a direção do Senhor para fazê-lo, né? Para que não como o Michel falou, né? Não é o óleo, não é a oração, é o Senhor, né? O Senhor pode curar uma pessoa com óleo? Pode. Pode curar sem óleo? Pode, da mesma forma, né? Pode curar com oração? Pode. E sem oração? Também, né? Então, a gente precisa tomar cuidado de que não não usar, né, vamos dizer assim, uma vez o irmão falou, né, uma bengala para apoiar a nossa fé, né? Ó, eu vou usar isso aqui acaba sendo uma bengala para minha fé. Então eu vou ter que fazer isso, vou ter que ir no monte, vou ter que. E a gente precisa tomar cuidado, né, irmãos? Que a carne, ela quer ver as coisas, né? E tudo aquilo que é por vista não é por fé, né? Eu não estou querendo dizer com isso que deva se fazer ou que não deva se fazer, né? O que eu quero dizer com isso é que tudo aquilo que nós fizermos, nós precisamos ter a direção do Senhor para fazê-lo. Ok, Alexandre. Ok, meu irmão, ok. Só era uma duvidazinha, né? Por conta da que o irmão Luiz falou e o irmão Michel também, né? A banalização, né? A gente tem que ter cuidado com isso, né? Às vezes a gente pode até usar, mas como está banalizado na cristandade, fica perigoso, né? A gente usar, né, aquilo que a palavra nos dá respaldo para usar, mas a gente tem que ter cuidado, né? Mais alguma pergunta, irmãos?
São 9h27, está chegando o nosso horário, não tendo mais perguntas. Aí, para o irmão Luiz, a gente poderia finalizar aqui por hoje. Associou mais uma ótima reunião aí, senhor permitindo a gente. Então é isso. Acho que é a Adriana que está gravando aí.